Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, nós estamos bem. Espero que cada um de vocês esteja hoje sobre a graça e a paz de Jesus, hoje e todos os dias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Em quem está a nossa fé, né? Como manter a nossa fé? O que é fé, né? O que eu penso sobre fé é que todos nós temos. Todo mundo que conversamos, que conhecemos, tem fé em algo. Fé é acreditar em algo, em alguma coisa, em alguém, mas como devemos mantê-la, né? Ou melhor, como colocá-la em prática? Eu penso que muitas situações que eu já vivi e que eu converso com muitas pessoas no decorrer da minha vida, é que parece que quando mais você precisa ter fé, mais longe ela está. Mais longe ela fica, parece que não conseguimos alcançá-la, não conseguimos ativá-la, dependendo da situação, das circunstâncias em que a gente se encontra. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a fé ela está sempre lá. Ela só precisa ser mantida. Esse relacionamento com Deus é íntimo, faz toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa rotina, porque se deixamos a nossa fé parada, congelada em alguma coisa, em algum lugar, quando precisamos dela nos momentos inesperados, não conseguimos alcançá-la. Parece que ela está cada vez mais longe quanto mais precisamos dela. Aí a importância desse relacionamento diário com o Senhor, com a palavra dele, com seus ensinamentos, para que quando a gente precise ativar esse modo, esteja ao nosso alcance. Em 1 Coríntios 16, 13, diz assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Amém? Gente, esse versículo é tão curtinho, mas ele nos ensina tantas coisas, porque nas situações diárias da nossa vida, nós temos sentimentos normais, principalmente nos momentos difíceis, né? Os momentos difíceis, onde parece que não conseguimos colocar a nossa fé, principalmente em Deus, em ação, gera em nós insegurança, algumas dúvidas, incertezas, né? Nós nos sentimos que muitas vezes estamos à deriva, sem uma direção, sem esperança, sem rumo, sozinhos, desamparados. A falta de fé gera isso em nós. Ela gera ansiedade, insegurança, né? Ela gera desespero, um vazio, uma solidão e um desamparo. Medo, principalmente, né? Quando não encontramos a fé em nós mesmos ou em Deus, nós temos medo do futuro, medo do que está acontecendo, uma preocupação excessiva, né, exagerada, um desânimo e por fim uma desistência, né? Acabamos entregando a situação à deriva mesmo. Nós não confiamos que somos capazes de resolver determinadas situações. Aí vem as tristezas, as feridas emocionais, né? E as dúvidas, né? Quem eu sou, por que estou passando por isso, o que devo fazer, a quem devo procurar, a quem posso recorrer. Quando ativamos a nossa fé, nós somos movidos à ação, à transformação, à esperança, à, à inspiração de obter e de vencer todos os obstáculos baseados na confiança de Deus. A fé, ela existe, ela foi plantada em nós para que nos impulsione a prosseguir, a confiar, acreditar, principalmente em Deus e em nós mesmos. Nós somos capazes de reverter qualquer situação. Quando nós colocamos a nossa fé em prática, ela nos impulsiona e ela
ela nos faz reconhecer pontos positivos na nossa vida, como a ação e a transformação, né? Ter a fé e não agir com ela, não desfrutar dessa fé, não gera uma ação e muito menos uma transformação da situação. Ela gera em nós esperança e perseverança. Gente, o perseverar na fé é o mais importante. Ontem pode não ter dado nada certo, mas a minha perseverança em manter a minha posição, a minha gratidão, a minha esperança em Deus, a minha fé, pode fazer a diferença hoje, mesmo que ontem eu não consegui realizar muitas coisas, mas perseverar e melhorar a minha fé, a minha vida, vai fazer toda a diferença. E assim vamos superando a superação, o limite. Qual é? Qual é o limite que devemos superar? Nós somos muito mais capazes do que nós podemos imaginar e confiar no desconhecido. A fé é você confiar no desconhecido. Nós já sabemos que a definição de fé é acreditar naquilo que nós não vemos, né? Naquilo que nós só acreditamos. E o desconhecido faz parte disso. Hoje estou aqui conversando com vocês, meditando na palavra, mas o desconhecido é aqui 5 minutos. Mas nós precisamos confiar que nós temos um Pai que nos orienta, que nos guarda, nos protege e nos permite passar por situações de diferentes situações para que a gente possa ativar a fé, a gratidão, a esperança, a perseverança, a mudança de perspectiva, né, um outro rumo para a nossa vida. Enfim, a fé, ela é descrita como um motor que nos faz ir mais longe. A fé que nos motiva a continuar. Por mais que a situação pareça difícil, por mais que pareça que quanto você mais precisa ter fé, parece que ela está cada vez mais longe. Nesse momento, nós precisamos nos aproximar de Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos encoraja. E é a fé que vem dele que encontramos força, refúgio e solução para que tudo, no tempo certo, se resolva. Eu vivi muitas situações na minha vida onde parecia que a minha fé era muito fraca, muito pequena, estava muito longe de mim, eu não conseguia alcançá-la. Mas quando me aproximava de Deus, em oração, em meditação, aquele momento de solitude, sabe? Que está só você e Deus, que ninguém precisa ver nem saber, mas que é você e Ele, onde você abre o seu coração e prepara a sua mente para receber aquela estratégia, aquela ação que você deve ter, aquela atitude que você precisa tomar. No tempo certo, tudo vai se resolver. Acredite em Deus, em você e nas pessoas que Deus coloca no seu caminho, para que juntos vocês possam colocar em prática aquela fé que parecia estar muito longe, mas com um pouco de calma, uma respiração mais profunda, uma confiança que não conseguimos explicar, conseguimos enxergar a fé. Aí é que está dentro de nós. Nós temos uma fé adormecida dentro de nós. E quando nós nos aproximamos de Deus, independente da situação, essa fé, ela é ativada e aí sim colocamos em prática. Então, nós percebemos que ela sempre esteve lá, só não tínhamos força para resgatá-la. Mas, através das nossas orações, das nossas meditações, o conhecimento da palavra, quando conhecemos a palavra de Deus, entendemos a sua vontade para a nossa vida. Nós conseguimos colocá-la em prática até a próxima situação, porque vão acontecer. Enquanto estivermos nesse mundo, situações difíceis vão acontecer, seja na nossa saúde, seja no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia. Em todas essas situações, nós precisamos recorrer à nossa fé interna,
aquela que está lá dentro de nós, que ela sempre esteve. Nós só precisamos ter força para resgatá-la, colocá-la em prática. Em Coríntios 16, 13, que nós lemos, nós vamos perceber que nós precisamos ser vigilantes, firmes, corajosos e com amor ao Pai. Então, quando fala sermos vigilantes, nós precisamos observar a situação como se não estivéssemos nela. Eu sempre digo, quando eu estou estudando a Bíblia, que as tempestades elas vão existir. Nós temos vários relatos na Bíblia do Senhor falando sobre as tempestades. Né? E eu sei quanto é difícil você sair dela e observar ela acontecendo. Mesmo sendo com você, você consegue sair um pouco da situação e olhar para a situação de fora para dentro. Nesse momento, você consegue ativar uma fé sobrenatural. Você consegue enxergar a situação de uma maneira muito diferente da que ela está realmente acontecendo. Então, quando o Senhor fala sermos vigilantes, ele fala que nós precisamos estar prestando atenção nas situações, o porquê e o para que aquilo tudo está acontecendo. E ao mesmo tempo ele fala que nós precisamos ser firmes na nossa fé. Não podemos titubear, não podemos desconfiar, não podemos esmorecer. Precisamos nos manter firmes na nossa fé, naquilo que acreditamos. E aí ele fala sobre coragem. Coragem nada mais é do que fazer aquilo que precisa ser feito sem medo. Os heróis que a gente conhece, eles são pessoas como nós. A diferença é que eles tomam atitudes no momento certo, com coragem, sem medo. Quando tiramos o medo da situação, essa sensação de impotência que o medo causa, que o medo paralisa, nós nos tornamos corajosos e enfrentamos qualquer situação. E aqui ele encerra falando, com amor ao Pai. Quando nós temos um amor a Deus que excede todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão, entregamos tudo nas mãos de Deus, essa fé, essa coragem, essa firmeza, ela é ativada dentro de nós. E aí não tem situação que não possamos vencer. E aí, quando colocamos tudo isso em prática, nós podemos sentir uma paz que excede mesmo todo o entendimento humano. Só quem vive essas situações é que pode afirmar. E eu posso garantir para vocês que isso é possível. Nós podemos, sim, colocar a nossa fé em prática. Nós precisamos acreditar no desconhecido. Nós precisamos crer que essa situação é provisória, que é um ensinamento. Quando o Senhor ele fala, vocês precisam se manter firmes na fé, façam tudo com amor, façam tudo com a certeza de que o melhor vai acontecer. Eu sempre penso que desde o momento em que eu acordo, agradeço ao Senhor, sem aquela forma vulgar de falar obrigado pelo ar, obrigado pela... Isso é importante, mas aquela gratidão genuína, aquela gratidão que a gente sabe que foi o Senhor que morreu por mim, que deu a vida por mim, que está ali cuidando de mim. Então, desde o momento que eu acordo com esse coração agradecido, até o momento, no final do dia, da noite, lá quando eu vou descansar, eu tenho a certeza que tudo cooperou para o meu bem. Tudo. Seja bom, seja não tão bom, cooperou para o meu bem. E quando colocamos essa fé, essa certeza em prática, não vamos ter mais problemas. Vamos vencer qualquer dificuldade. Amém? Agora nós vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos na Tua presença. Senhor, nos ajude a reconhecer que temos sim fé, Senhor.
Todas as pessoas têm fé em alguma coisa. A fé é a certeza de que podemos vencer qualquer situação. Senhor, que a gente aprenda a depositar a nossa fé em Ti, confiar, Senhor, conhecer, termos um relacionamento íntimo com o Senhor, para que quando vier as adversidades, Senhor, nós não sentimos que a fé está longe de nós, que não vamos conseguir alcançá-la ou ativá-la, Senhor. Nos ajude, Senhor, a manter essa fé viva, Senhor, dentro de nós, para que nenhum mal nesta terra, nenhuma situação possa nos desanimar, possa nos fazer com que a gente se sinta sozinhos, desamparados, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostra, nos revela o teu grande amor, o que o Senhor plantou dentro de cada um de nós. Senhor, nos ajude, Senhor, a ativar tudo isso no nosso dia a dia. Senhor, entrego nesta hora, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, Senhor. A minha família, os meus amigos. Senhor, que cada um, independente da situação que esteja passando, Senhor, consiga alcançar a fé, que ela não está longe nos momentos que mais precisamos, Senhor. Isso é só uma sensação de impotência, de fraqueza. Mas nós sabemos, Senhor, que quando paramos, oramos a Ti, pedimos, Senhor, o socorro nos momentos de angústia. Essa fé é renovada dentro de nós. Ela chega até nós, Senhor, de uma maneira maravilhosa e poderosa. Senhor, muito obrigada, porque isso vem do Senhor. Isso nós não somos capazes de fazer sozinhos, mas isso é o Senhor que realiza esses milagres diários na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o nosso coração agradecido hoje e sempre, Senhor. Amém.